gente está aí em 2021, que a gente veio de um ano de pandemia, ainda não saímos da pandemia, mas já tivemos ali, tanto na parte política como na parte do agro, muitos entraves, quarentena, fecha isso, fecha aquilo. Qual que é a perspectiva que nós podemos ter para esse 2021, que ele não chega para o agronegócio com toda a expectativa positiva, especialmente considerando que já tivemos aí as feiras que elas ocorrem no primeiro semestre canceladas? Olha, eu espero que impere o bom senso, eu espero que a sociedade é que encabece isso, porque o governo aqui de São Paulo já demonstrou que é extremamente errático. Ele definitivamente não tem uma política muito coesa. No início da pandemia, no início de 2020, adotou aquelas políticas de fecha tudo, sob o pretexto de que os hospitais iam superlotar e de que não havia recursos para municiar os hospitais. Bom, muito bem, no decorrer do 2020, houve recursos, ampliaram os leitos, não chegaram a ter uma crise efetiva em termos de ocupação de leito. Então, agora temos aí uma segunda onda. Então, por que fecha tudo? É pelas questões de não ter leito nos hospitais? Aí gera toda uma série de perguntas. Para onde foi o dinheiro que foi investido? Onde que estão esses leitos que foram criados? Então não é mais essa desculpa, então é outra desculpa. E o que exatamente é auferido em termos de responsabilidade? As feiras e esses eventos, como sendo os grandes propagadores do vírus. Ao mesmo tempo, os comerciantes que estão, lojas e comerciantes que estão sofrendo, restaurantes, mesma razão. Não há nenhum estudo que aponta que essas aglomerações, essas específicas, que já são ambientes controlados, não são ambientes, de certa maneira, são de atendimento ao público, sem dúvida, mas existe ali um promotor, existe ali uma área delimitada, regras. Isso é muito mais fácil de você impor regras de sanitizadoras em bares, restaurantes e feiras e eventos e shoppings, do que numa praia, do que num lugar mais público, que é para onde está indo toda a população de São Paulo. Então, eu acho que está tendo aí uma política extremamente errática do governo de São Paulo. Os secretários de saúde também não estão ajudando, porque resolveram obedecer à OMS, que está distante, não é uma organização brasileira, não conhece as condições e as idiosincrasias de cada região que existe no Brasil, sobretudo em São Paulo, que é um estado extremamente diversificado. Então, eu espero que o governo de São Paulo não impere, eu espero que a sociedade, com bom senso, fazendo aí empenhos para que o governo abra a nossa economia, abra para esses eventos, eu espero que isso vença. Então, eu estou torcendo aqui. Como deputado, eu vou fazer um monitoramento do que me cabe como competência federal. Pois é, como deputada, o Sucesso no Campo acompanha sempre. Nós vimos recentemente em São Paulo um aumento substancial do ICMS. Aí a Secretaria de Governo vem lá e diz, não foi um aumento, é só aquela lei que encerrou e tudo. Os argumentos, eles podem ser usados da maneira que melhor convém a cada lado. Inclusive daí, nesse ano, os produtores fizeram um tratoraço ali no começo de janeiro, uma mobilização que foi muito bonita. Essa união houve sim uma repercussão, mas não atendeu a tudo que queria. Bom, também vamos considerar que esses atendimentos, eles vêm gradativos. Essa atuação do setor, a união, pode realmente fazer a diferença? No caso de São Paulo, aliás, a união dos agricultores é um segmento fundamental para o Brasil e para o mundo. E a questão tributária do Brasil também é um problema grave, crônico. Existe pauta de reforma tributária em trâmite. Então, uma vez que o maior segmento, o segmento talvez mais importante do Brasil, se una contra a pauta mais importante do Brasil, que é a reforma tributária, eu acho que pode gerar bons resultados. Agora, eu vou colocar aqui um comentário. Eu acho que, desde já, o governo do Estado de São Paulo não precisa esperar uma reforma tributária vinda do Poder Federal. O poder aqui do Estado poderia estar fazendo uma engenharia, uma reengenharia do como funciona o ICMS. Por exemplo, desonerar toda a cadeia.
né? Estamos tratando aqui de um insumo estratégico. Você desonera toda a cadeia, você abaixa os custos desde a origem, aí no final, na ponta, os alimentos saem mais baratos e toda a cadeia sai muito mais produtiva, com mais renda. E isso é importante, não só para gerar emprego, mas para gerar saúde para o setor. O setor tem que estar sempre... É um setor, mais uma vez, está virando um setor estratégico para a economia brasileira. Sempre foi, mas agora está mais... O Brasil está cada vez mais dependente dos agricultores. Então, a cadeia produtiva do setor agrícola, essa precisa ser desonerada. Talvez tributar somente na ponta. E, mesmo assim, temos que olhar quem exatamente vai ser tributado. A mesma coisa acontece em outros segmentos, em que isso não é precondição do governo federal. O poder local aqui do Estado, ele deveria estar adotando essas medidas de reengenharia. Agora, eu não vi medida nenhuma do governador em termos de redução de alíquota, muito pelo contrário. Eu só vi o ímpeto de aumentar a alíquota, buscar mais dinheiro da população de São Paulo, e eu acho que o momento está completamente descasado com a necessidade. Ele não demonstrou que é capaz de reduzir custos comensurável às medidas que ele tomou, que são medidas recessivas de fechamento de comércio, de limitação de fluxo de pessoas. Isso, naturalmente, causa uma recessão. Então, numa recessão, cai a arrecadação. O que ele faz do outro lado? Ele aumenta impostos para aquela base que está menor e está mais pobre. Então, isso que eu estou realmente... vou reforçar aqui a ideia do errático. Também é errático na questão tributária. Então, os agricultores estão com a moral toda para fazer essa mobilização, tem que fazer mais. Eu acho que temos que fazer uma reengenharia do ICMS em São Paulo, desonerar algumas cadeias produtivas, desonerar alguns setores estratégicos. Eletricidade é outro, né? Pagamos a eletricidade aí, é um custo muito alto para as empresas, também para o agricultor. Então, todos esses insumos de produção, ou aquilo que vai ser gerado para a produção, a alíquota deveria ser reduzida ou zero, né? Esse aqui é o meu argumento, que é isso que é o modelo dos países desenvolvidos. Muitos países desenvolvidos desoneram setores estratégicos ou desoneram, no mínimo, a cadeia produtiva. Aqui não, ele está buscando mais dinheiro e onde aumentar a alíquota em algum desses rincões aí tributários. E o setor agrícola é aquele que está brilhando, não só no Brasil, mas no mundo. Então, ele está buscando dinheiro aí, então temos que continuar essa pressão contrária. Eu acho que vai ser vitoriosa. Deputado, eu costumo falar que a gente que acompanha o agronegócio há alguns anos, o produtor rural ficou parecendo aquele filho abandonado pelo pai. Foi abandonado e aí ele aprendeu a trabalhar sozinho, ele estudou sozinho, se formou e começou a ganhar o dinheiro. E aí o pai estava lá começando a envelhecer, olhou aquele filho ganhando bem, foi lá querer viver, daí eu preciso desse filho, ele tem que me sustentar. E na verdade aquele pai não contribuiu em nada. Ainda fica até uma comparação meio pesada, porque pai é pai, né? Ele tendo razão ou não, ele vai ser pai sempre. Mas assim fez o governo com relação ao produtor rural, que foi abandonado aí durante os governos anteriores. Isso nós estamos falando de governo federal, que não teve nenhuma política voltada para o produtor. Nós temos aí só essas políticas de plano safra, que é só aquele apaga-fogo. E aí quando vem esses momentos de crise, quer tributar o produtor rural, porque acha que o produtor está ganhando muito dinheiro, porque o produtor está crescendo. Então, com crise ou sem crise, o produtor continua desenvolvendo, porque ele nunca teve ninguém que o socorresse. E aí, em cima disso aí que o senhor menciona, normalmente lá na sua casa, na minha casa, quando a gente tem problemas financeiros, nós tomamos duas atitudes. A primeira, o dinheiro não está dando para pagar minha despesa. Eu vou reduzir meus gastos e eu vou caçar um emprego extra ali, uma maneira de entrar uma renda extra. Agora, a gente vê com o governo, especialmente aí nos estados, fazendo isso, que é esse modelo que o senhor chama de modelo errático, que vai lá e tenta enforcar ou matar a galinha dos ovos de ouro. O que nós podemos pensar que pode ser uma sugestão a ser levada para o produtor começar a mobilizar lá nas suas bases, porque nós vamos ter que fazer isso. No Brasil inteiro, mobilizar o sindicato rural. Se o sindicato não está com a representação que é honrada, mude essa mobilização ali, vá para uma cooperativa, vá para a federação. Qual que é a sua sugestão? Que nós vamos ter que tomar essas atitudes. Olha, eu gosto de entender que o governo ajuda não atrapalhando.
Então, entender que o que ajudaria o pequeno produtor, até o grande produtor, né, rural e alguns outros setores também, é renda, é saúde do sistema, é saúde do mercado como um todo. Se o mercado, se o segmento do agricultor rural é um segmento saudável, significando que ele gera renda, naturalmente vai vir bancos com propostas de financiamento, com propostas de expansão, porque, como está gerando renda, tem o risco de não pagamento cai. Então, os juros naturalmente caem, as possibilidades de darem mais garantias também para os financiamentos de expansão, seja por compra de terra, seja por compra de insumos, tudo isso acaba se viabilizando com um setor saudável. Agora, quando você tem políticas erráticas, não só políticas ambientais, que também afetam, então aí o governo poderia ajudar nessa questão ambiental também, né? Porque temos aí uma interferência muito grande, muitas vezes ideológica, que vem aí impedir a produção, impedir o pequeno produtor de produzir por questões ambientais. E do outro lado, ele também atrapalha na questão tributária. Então imagine que todos os insumos de produção agora para o pequeno produtor tenha alíquota zero, ou uma alíquota muito mais baixa. Imagine o desencadeamento disso ao longo do canal produtivo, como isso não aumenta a sua produção, não aumenta o seu escoamento de produtos e também aumenta aí, por consequência, a renda de todos. Só o governo deixando de atrapalhar. Então, eu acho que se a gente começar a pensar de uma maneira um pouco menos dependente do Estado de vir aí ajudar, porque ele, quando vem ajudar, vai atrapalhar. Se ele está dando com uma mão, ele vai estar tirando com a outra. E geralmente o quanto que ele tira é muito maior do que ele ajuda que ele presta. Então, temos que tomar cuidado aí com esses pedidos de ajuda, né? Eu sou favorável, assim, a uma reengenharia, a decretar o sistema agrícola do Brasil, sobretudo aqui de São Paulo, como um sistema estratégico, como sendo algo passivo de ter uma revisão tributária para desonerar toda a cadeia. Talvez tributar somente a ponta, o alimento que sai no supermercado, ali a pessoa talvez pague um tributo. Agora, o canal produtor, esse eu não vejo como sendo passível de tributação. Só aí já ajuda bastante. Eu acho que dá uma saúde e um alento muito mais sustentável para o segmento, e isso naturalmente vai atrair bancos, investidores, outros produtores. Isso naturalmente traz riqueza para todo o segmento. E riqueza é emprego, é oportunidade. Acho que é aí que a gente tem que trabalhar. Então, eu diria que, reiterando aqui a minha mensagem, eu vejo aí essa sendo uma reivindicação possível para o governo do Estado de São Paulo. Eu não estou falando aqui algo que vai ter que ir lá para o federal, para a Câmara, o Congresso precisa aprovar. Isso é uma pressão que vocês podem fazer local aqui na Alesp, né? Vamos botar os deputados lá do governador para trabalhar. Lembrando que toda pressão contra o governador tem que ser feita na base de apoio dele, que são deputados que ele colocou na máquina, né? Ele colocou lá deputados do PMDB, deputados do DEM, todos eles ali têm secretarias, têm apoiamento, e outros partidos também estão vinculados com esse governo dele. Então tem que começar a trabalhar com esses deputados aí, mostrar que vocês não estão satisfeitos e apontar a questão tributária como sendo a fundamental para o segmento, né? Então temos que confiar nesse processo. Deputada, na hora que a gente fala de fechamento, a gente não pode deixar de mencionar São Paulo, que é o seu estado, onde o governo fez aí todo esse fechamento, que você já mencionou, mas agora ele continua abrindo esses decretos, renovando esses decretos e de repente começou a ser desobedecido, porque o STF também dá esse direito aos municípios. Ele começou a ser agressivo, até de certa forma extremamente grosseiro com os prefeitos que não estavam acatando. Agora a gente já viu aí ele querendo flexibilizar, o que a gente também, cá para nós, a gente entende que na realidade isso aí é uma maneira de não assumir que está sendo desobedecido. As pessoas querem produzir. Exatamente, olha, é uma grande responsabilidade do governador essas medidas de fechamento, do ganha-pão dos donos de restaurante e também de todos aqueles que trabalham no restaurante, que são a maioria, né, que são os garçons, são os cozinheiros, são toda a equipe de fornecimento de comida para todo esse sistema de restaurantes, não só de São Paulo, mas das cidades de todas do estado de São Paulo.
Então, isso acho que é uma grande responsabilidade. Os prefeitos que se revoltam contra o governo de Estado fazem muito bem, estão de parabéns, estão preservando geradores de emprego. Lembrando que esses serviços que empregam bastante pessoas aí no seu, proporcional ao tamanho do negócio, o restaurante é um deles. O restaurante não é uma fábrica, né? Ele depende de mão de obra. Uma fábrica depende mais de máquinas e insumos de produção. O setor agrícola até é quase que máquinas são quase que o sangue do negócio, né? E o trabalhador rural até que ficou reduzido nessa equação. Mas na questão de restaurante ele é dependente ainda de mão de obra. Então você está afetando exatamente aonde emprega, né? Um setor extremamente voltado a gerar emprego de base, que é muito importante para a economia. E o que está acontecendo aqui, boa parte dessas cidades estão sofrendo as consequências disso, é uma irresponsabilidade, já foi errático demais, não existe necessariamente uma causalidade entre os restaurantes, bares e restaurantes, e até como a gente mencionou antes, os grandes eventos, e a geração de novas contaminações. Não existe ainda comprovado que eles são os grandes causadores. Eu diria que muito pelo contrário, porque a maioria dos donos de restaurantes são empresários responsáveis, eles querem fazer a coisa certa, querem manter o seu público saudável e comendo ali sempre. Então, eles mesmos, junto dos seus trabalhadores, aplicam essas medidas higienizadoras, sanitizadoras. É do interesse deles de fazer isso. Então, é um desconhecimento do setor quase que completo. Ao mesmo tempo, você vê momentos tristes nesse paralelo que tem acontecido, que são estabelecimentos antigos, aqui de São Paulo e de outras cidades eu tenho visto a mesma coisa, estabelecimentos antigos fechando, né? Sobreviveram a várias crises econômicas, sobreviveram a várias situações de instabilidade política e econômica do Brasil, agora não sobreviveram um ano de pandemia aqui com relação a essas medidas que o governador tomou. Então, é uma grande responsabilidade. E fica a questão, né, se ele tem a coragem de exercer isso contra a sua população, eu fico imaginando que população que ele atende, né? E quem exatamente ele é o gestor de quem, né? Isso que eu fico em dúvida, porque do paulistano, eu não estou vendo isso, não. Eu estou vendo muito pelo contrário, eu estou vendo várias reclamações de setoriais, né? E que são reclamações pontuais, importantes, técnicas, até querendo acomodar as medidas de fechamento, ao menos de limitação de fluxo, mas nem isso ele está escutando. Então, realmente, acho que temos que fazer contrapontos importantes. Lembrando, todo o poder do governador vem da Alesp. Tem que definir quem são os deputados ali que apoiam o governador. Esses deputados estaduais que apoiam o governador são partícipes de todas essas decisões executivas. Eles estão juntos com o governador, não estão fazendo contraponto nenhum. Eu diria que aí é um problema político maior. Isso é uma característica não só do sistema estadual, que é um governador e um legislativo, não existe uma outra Câmara, né? Não existe um Senado estadual para fazer a menos um contraponto aí das leis que estão passando, dessas medidas, porque através do orçamento da máquina pública, o governador pode apanhar a maior parte dos partidos na Câmara Legislativa. Deputado, aí a gente vê essa questão aí dos representantes na Assembleia Legislativa, que é aquele deputado que está na base do governador João Dória. Esse deputado, a população também tem que ficar de olho, porque vai ter dia 15 de março a eleição para a presidência da Alesp, o que é muito importante na hora de decidir aquilo que vai colocar em ação. Exatamente, e é daí que vem, é da Alesp que vem o apelido que está sendo vinculado aí em algumas redes sociais, dizem do ditadória, né? Que ele consegue ditar, ele consegue agir como um ditador. Quem dá esse poder todo é a Alesp. Então, se há uma contraposição política a ser feita aqui, é contra os deputados da Alesp, porque ali ele tem domínio
majoritário. Ele não importa o que a imprensa vai falar, o que os deputados, os outros deputados de fora, como eu, podem falar, o que os ativistas falam. Não importa. Contra o governador, ele está blindado. E está blindado por quem? Pela Alesp. Então tem que prestar atenção nos deputados estaduais e como é que vai ser essa eleição aí, quem são os candidatos. Porque tem os candidatos chapa branca, aqueles que vão representar o governo, eles vão continuar chancelando todas as medidas contrárias à população de São Paulo. Então, acho que os grupos, os setores da economia brasileira, tanto da área de agricultura, tanto da área de serviços, tem que entender, se não querem mais que o João Dória tenha esse poder todo, eles têm que escolher um presidente de Alesp que não esteja alinhado com o governador. Então, isso dá uma limitação ao governador, né? Isso cria alguns limites àqueles decretos que geram tanto prejuízo para a economia do Estado. E aqui fica a crítica de sistema, né? Eu acho, na minha conjecturação aqui de análise política, de sistemas, etc., eu acho que cabe ao Senado, olha o que estou falando, hein? Ao Senado, que os senadores sejam também revisores das leis estaduais. O Senado ganharia uma dupla função, o senador ganharia uma dupla função, revisar leis federais e revisar a lei do seu estado. Isso criaria um outro pêndulo ali, ao menos uma outra chancelinha, onde a população de São Paulo e dos outros estados do Brasil teriam mais chance de ter limitações quanto a criar uma ditadura. É muito mais fácil, com uma Câmara só, você criar essa ditadura aí que nós estamos vendo. Então, enfim, fica aqui essa ideia. E como que você vê, que a gente também tem que dar uma sacudida na população, que foi aí a reeleição de prefeitos que, de repente, tem uma atitude que a gente fica ali chocado. Eu acho assim, eu espero que os prefeitos, infelizmente, a oferta de prefeitos, ela é sempre limitada, né? Nós temos aí um sistema político que não atrai necessariamente os melhores prefeitos. Mas o que é importante transmitir aqui é que as ideias fluem livremente, né? As ideias fluem livremente. Então, mesmo um prefeito que não é aquele ideal, com um conjunto de ideias e com uma pressão popular em torno dessas ideias, esse governo pode mudar de ideia. Ele pode mudar como é que ele governa. Isso é onde cabe a esperança e a motivação de sair de casa e fazer mobilização bem focada, com uma série de ideias aí como chancelando aquela mobilização. Então, eu acho que a população ainda não descobriu o poder que tem. Eu vejo em outros estados, ao menos desde que eu comecei a acompanhar, fazer ativismo político, me lembro desde 2014, 2015, 2016, como houve casa de prefeito pegando fogo, como houve invasão de assembleias locais, porque chegou no momento que eles diziam, olha, não mais, não quero mais. Geralmente estavam mexendo no IPTU, aquela regionalização do IPTU e aquele IPTU progressivo que alguns prefeitos resolveram lançar, que é um desastre. Então, muitas das mobilizações foram feitas em torno de quando já está tarde demais, né? Quando a medida já foi tomada, quando realmente começou a arder e algumas empresas quebrarem. Então, isso acho que é tarde demais. Temos que ter uma mobilização preventiva em torno de algumas ideias e conversão desses prefeitos para que mude de ideia e comece a implementar proativamente uma série de medidas. Então, isso cabe a ter localmente nas cidades mobilizadores aí com esses conceitos bem definidos e capazes de mobilizar de uma maneira bem mais eficaz. Então, essa é a minha sugestão aqui para todos aqueles que estão nas cidades do estado de São Paulo. Eu espero que haja essa comunhão aí em torno de uma mudança com relação a essas visões que o governo do estado tem. Então, nesse componente aí, o que fica? A esperança e a vontade e a força que eu posso transmitir aqui a todos os ativistas que vão se mobilizar nessas cidades. E qual a sua opinião, qual é a sua posição em relação à venda de terras para estrangeiros, que já passou no Senado e o projeto agora vem para a Câmara? Olha, a priori, eu como bom conservador, eu fico
reticente a esse tipo de medida, por causa do contexto internacional. O contexto internacional gera muita preocupação. Existem grandes blocos de interesses. O Brasil sempre esteve sujeito a essas interferências externas, seja na área política, seja na área econômica. O Brasil nunca agiu proativamente com seus próprios conceitos e também nunca conseguiu defender o seu território e o seu cidadão de uma maneira plena. Então, eu estou falando de experiência aqui, não estou falando de ideologia. Estou falando que o Brasil é vulnerável, sim. Então, o contexto internacional, ele é preocupante. Grandes blocos de interesse olham para o Brasil, entendem muito bem qual é o valor que existe aqui no Brasil. Do ponto de vista desses grandes blocos, eles, vamos lembrar Maquiavel, que já apontava os 3 grandes valores, né, de qualquer território. Era a própria terra, era o seu povo ou era o seu governo. Eu tenho certeza que esses grandes blocos não estão olhando o governo brasileiro, porque nós não somos exemplo de nada, nós temos um governo ainda extremo, não estou falando especificamente do governo agora do Jair, estou falando como sistema de governo. É um sistema de governo falho, instável, incapaz de formar hegemonia regional. Então, é um governo que está aí ocupando espaço. Essa é a característica da República Brasileira, né? Não tem muito norte. Então, não é pelo governo que os países vão querer se interessar pelo Brasil. Também a questão de povo. Será que a China, será que os grandes blocos econômicos têm interesse no povo brasileiro? Claro que não. Eles estão olhando o interesse da sua população. Então, aí entra o terceiro quesito. O que eles realmente querem? A terra e o que está debaixo da terra. Então, isso acho que é a grande vontade, o ímpeto que direciona em torno de fazer esse tipo de mobilização. Me preocupa quem é que agiu junto aos senadores para ter feito esse lobby em prol de venda de terra de estrangeiro. Se foi uma demanda local ou se foi uma demanda externa. Por quê? Eu acho que é aí que está o fim do trato. Vamos fechar o Brasil e proibir terminantemente que qualquer estrangeiro venha aqui e faça qualquer coisa com relação à nossa terra? Eu acho que não. Acho também que é uma medida muito ruim. Acho que dependemos para multiplicar o nosso setor, sobretudo o agrícola, nós dependemos dos mercados externos. E dependemos de investimentos também para ampliar aqui. Muitas vezes os bancos não estão com apetite, os bancos locais, aí tem bancos internacionais que vêm. Agora, o que você está dando em troca? E exatamente esse controle, até fiz um projeto de lei, é importante a transparência das transações, porque muitas vezes um estrangeiro pode ser dono de 1% ou nem ser dono de todo, de qualquer coisa, seja da produção, seja da terra, mas ele controla o ativo. Então, por acordos comerciais que não estão ali sujeitos à interferência do CAD ou interferência de alguma agência reguladora, a gente não tem a transparência total do que está por trás. Então, às vezes, a gente só vê, mas não tem problema nenhum, ele vai só ter 10% da terra, ele não é o dono, não importa. Eu posso ser dono até de menos, posso ser dono de 0 até, não ter nenhuma participação na terra, mas eu posso fazer um acordo comercial que eu passo a controlar aquela terra, controlar o que eles fazem com aquela terra. Então, muitas vezes, isso não é bom para a população brasileira, porque eu posso controlar um canal inteiro, né? Um canal de produção, de logística e de distribuição, sem ser dono. Então, vamos entender que o mundo já está muito mais sofisticado em termos de estruturas, de controle, de comando. Não é só ser dono o problema, tem outras coisas aí. Claro que você sendo dono efetivamente da terra, isso já te dá um alento e uma garantia muito grande, né? Apesar de que estou aqui fazendo uma ressalva mostrando que temos que ir mais além do que só isso, né? Não é só olhar. Ao mesmo tempo, não podemos tornar o Brasil totalmente inviável para investidores estrangeiros. O que acho que o norte aqui que temos que dar é comando e controle. Quem é que comanda e controle? Se um grupo externo comanda e controla todo um canal capaz de formar preço, capaz de limitar a produção, capaz de eliminar competição, aí eu acho que nós temos que agir. O governo tem que sim poder agir. Caso contrário, deixa livre, deixa que flua mais livremente. Então, é um fino trato aqui. Realmente não há uma fórmula mágica. Realmente tem que estar aí
na mão do gestor para saber se ele está fazendo aquela medida certa de não proibir investimento estrangeiro, ao mesmo tempo não entregar a galinha dos ovos para o estrangeiro. Realmente é o fim do trato aí, confiança muito no regulador. Bom, eu quero agradecer a sua participação com a gente e te dizer que nós vamos te incomodar em outros momentos para a gente falar de outros temas aí de interesse para o produtor rural. Estou sempre disponível, muito obrigado pela oportunidade.